Abre sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 16, versículo 24. Pode colocar aí, produção, por gentileza. Daniel está na produção hoje lá atrás. Parabéns, Daniel, pela sua eficiência. Discípulo de Jesus. Que é isso? Mateus, capítulo 16, versículo 24, diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aqui deve estar um pouquinho diferente, aqui está dizendo assim: Então, Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Talvez a sua versão diga assim: Se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vamos orar? Fecha teus olhos. Pai, nós nos entregamos ao Senhor mais uma vez, para que a Tua direção, a Tua palavra profética, Senhor, ela possa vir sobre nós nessa noite. E que o Teu Espírito fale poderosamente em cada coração aqui, Pai. Talvez a maioria aqui já ouviu esse versículo diversas vezes, Pai, mas eu sei que Teu Espírito renova a Sua palavra dentro do nosso coração, e é isso que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Que tudo que tenta nos distrair, nos atrapalhar, seja repreendido, Pai, em nome de Jesus. E que o Teu Espírito tenha liberdade para falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, você já deve ter ouvido uma mensagem parecida com essa. E você já deve ter lido esse versículo algumas vezes. Eu não sei qual é o seu nível de compreensão e de entendimento daquilo que Jesus vinha falando, daquilo que Jesus falou com seus discípulos. E Jesus fala de algo aqui que, naquele tempo, simbolizava morte. Jesus falou de cruz. E quando ele falava de cruz naqueles dias, se alguém falasse assim: olha, tem uma cruz sendo levantada ali, você pode ter certeza que todo mundo sabia que alguém ia morrer. Alguém ia perder a sua vida naquela cruz. Então a cruz, ela sempre teve uma simbologia de morte. Aí você fala: então o que esse trem está fazendo aí, Felipe? Deus me livre. Não, ele está aí de propósito, para nos lembrar do que Jesus nos falou, que nós também temos uma cruz. Aí você fala: a cruz é só para carregar, né? Pesada, é minha esposa, é meu marido, cruz, né? É meu chefe, é meu vizinho, meu colega, cruz. Está errado, querido. A cruz não é ninguém. A cruz não é nenhum homem e nenhuma mulher. A cruz é algo que você precisa não só carregar, mas ser crucificado nessa cruz. Alguém pode dizer assim: mas Jesus morreu na cruz por mim, para que eu preciso de outra cruz? Bom, não são minhas palavras, são a dele. Eu também pensaria exatamente como você: se Jesus morreu na cruz, para que há uma necessidade de eu morrer também? Bom, mas ele está dizendo: se você quer ser discípulo dele, se você quer segui-lo, se você quer vir após ele, você precisa tomar a sua cruz também. E isso significa que você precisa morrer, para que você possa ser um discípulo de Jesus. Então, para que serve a cruz? Para que vai servir a cruz para a sua vida? Talvez você pense que a cruz seja para você se salvar, mas a cruz não é para salvar a sua vida. Eu tenho que tomar a minha cruz, você precisa tomar a sua cruz, não para uma salvação, mas você precisa tomar a sua cruz para que você salve outro, porque a sua salvação, ela já foi conquistada pela morte de Jesus na cruz. Então Jesus morreu por você. Você está entendendo? Amém? Jesus morreu por você. Então alguém já pagou um preço por você. E esse alguém é Jesus. Agora, você precisa morrer por alguém. E Jesus fala de discípulo aqui, né? E discípulo quer dizer aluno. E o aluno, ele faz o quê? Ele aprende com seu mestre.
E nesse sentido, a respeito de Jesus, o que Jesus estava dizendo para os seus discípulos era que eles precisavam copiar Jesus. Eles precisavam fazer a mesma coisa que Jesus fazia. Então, Jesus estava dizendo para eles, olha, eu vou morrer numa cruz e vocês também precisam morrer nessa cruz. Para que vocês possam fazer a mesma coisa que eu fiz, me imitar. Querido, isso é poderoso demais. Isso é muito forte. Nós não temos que nos sacrificar para receber da parte de Deus alguma coisa, porque todo sacrifício Jesus já fez por nós. Amém? Agora nós precisamos nos entregar ao Senhor, porque aí nós vamos gerar alguma coisa, assim como Jesus gerou a sua vida. Vamos entender o significado dessa cruz. Jesus foi morto e agora ele consegue frutificar muito no reino. E ele disse isso para os seus discípulos também. Ele disse, se um grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se morrer, ele dá muito fruto. Talvez você pense que a natureza desse fruto seja alguma coisa física que Deus pode te dar. Nossa, o irmão tem uma vida frutífera, ele é próspero, ele é bem-sucedido no trabalho, na sua casa. Mas não é esse fruto que Jesus está falando. Jesus está falando de um frutificar, de uma árvore frutífera para o reino dele. Quando Jesus morreu na cruz, ele foi uma semente de trigo que caiu na terra, morreu e gerou muito fruto. Bom, eu já falei isso para vocês, eu vou repetir. Eu gosto do Globo Rural. É a única coisa da Globo que eu ainda, às vezes, vou assistir. Domingo pela manhã, antes de vir para a reunião de oração. Mas a Vanessa olha para a minha cara, com uma cara de condenação assim, ó, que aí eu já procurei, já encontrei um outro lugar. Eu achei lá na internet um canalzinho lá, acho que é da Record, que também transmite uma espécie de Globo Rural. Eu estou feliz, estou satisfeito. Mas eu percebo nas minhas visitas a esses vídeos de sítio, de roça, que quando nós semeamos uma semente, nós semeamos um grãozinho. Você já viu um pé de milho? Já viu? Você pega um milhozinho, sabe? Põe na terra. Aí ele fica aquele trocinho pequenininho, verdinho, ele vai crescendo, ele fica mais ou menos um troço desse tamanho. Só que dali começam a surgir espigas. E mais espigas. E quando aquela espiga floresce, quando ela amadurece, querida, aquela espiga está cheia de outros grãozinhos de milho. Felipe, mas Jesus está falando de trigo, é a mesma coisa. É do mesmo jeito, é um grãozinho e de repente sai um monte de outras sementes. Isso é poderoso demais, porque se cada semente daquela ali também cair na terra e morrer, ela vai gerar outro pezinho que vai gerar mais um montão. Você é bom de matemática? Nem precisa ser. Porque você já viu que a proporção disso é muito grande. E é por isso que você está aqui. Porque Jesus foi esse grãozinho de trigo que caiu na terra e morreu. Se você foi um bom aluno de biologia na escola, com certeza a professora fez você fazer aquela experiência do feijãozinho que brotou lá, não foi? Ah, todo antes você fez assim, fiz. Você bota num copinho transparente, você vai ver no algodão todo o processo da semente. E aí, eu não sei se você observa, mas ela precisa se romper para que ela comece a nascer. Você acha que aquilo é fácil? Você acha que aquilo não gera um sofrimento para aquela planta, para aquele grão? É claro que gera, querido. Gera um sofrimento para que ela possa gerar vida. Então, na verdade, aquele
carocinho, aquela semente, ela morre completamente, ela desaparece. Porque toda a vida que está nela é sugada para que uma outra vida renasça e dê muito fruto. E Jesus está comparando a gente a exatamente esse grão de mostarda, esse grão de trigo, confundi as parábolas aí, negócio. Ele está exatamente comparando você a esse grãozinho que também precisa morrer para que você possa dar fruto. Então, a cruz é isso. A cruz é isso. Ele é o lugar onde você vai morrer em favor de alguém, para que alguém tenha vida. Tem uma outra coisa que a cruz revela para nós. A cruz, ela revelou a natureza de Cristo quando Ele se entregou por nós. Quando Cristo se entregou por nós, Ele revelou a natureza dEle, que era a mesma natureza do Pai. E você sabe, a Bíblia fala que Deus é o quê? Não ouvi. Deus é amor? É isso que está escrito lá? Tem certeza? Eu vou conferir, hein? Deus é amor, gente? Que legal, é isso mesmo, tá certo. Fica com medo de responder, não. Deus é amor. Então, Jesus revela a mesma natureza do Pai, a natureza de amar. E a Bíblia diz que Ele nos amou, e nos amou até a morte, e morte de cruz. Não é? João capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, tudo que Jesus fez na cruz, foi por amor. E a cruz, então, ela não fala só de morte. Ela fala de uma morte com um propósito. Ela fala de uma morte com uma natureza e com um propósito. Na cruz, Jesus manifesta a natureza do Pai, uma natureza de amor. E Ele manifesta que a sua morte é para que nós pudéssemos agora sermos amados pelo Pai e por Jesus, e pudéssemos ter o quê? Vida. Porque se não fora a cruz de Cristo, nós não estaríamos aqui. Porque todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Então talvez você pense que a cruz de Cristo foi só para te salvar. A cruz de Cristo foi muito mais do que salvação. Ela foi uma expressão de uma natureza de amor do Pai. Ela é uma lição, ela é um ensinamento para mim e para você. A cruz não foi só para te salvar, porque a vontade de Deus não era que você simplesmente escapasse do inferno. A vontade de Deus não era te livrar da morte e do inferno. A vontade de Deus era incluir você de novo num plano que Ele tinha desde antes da fundação do mundo. Está eu falando de novo do propósito eterno de Deus. Eu nem coloquei nada aqui, meu Pai. Mas a vontade de Deus era muito além de uma salvação. Ela falava de uma natureza divina, que foi colocada em cada ser humano desde o princípio. E essa natureza nos chamava a amar. Quando Deus fez o homem, Ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. O homem era parte de Deus sobre toda a terra. E um Deus que é amor desde o princípio, também teria filhos na terra que amam como Deus ama. Então, o que eu estou querendo dizer para você, querido, que você ir para a cruz significa que você está amando alguém. Esqueça a sua salvação nessa hora. Pense que você já está salvo por causa da cruz de Cristo. E lembre que a sua cruz é para que você possa amar alguém. Agora faz um exercício, olha para o irmão que está do seu lado aí. Olhou para o lado? Pode olhar.
Agora olha para trás. O que estão aqui na frente é mole para vocês. Isso. Tem alguém que você não conhece, desse que você olhou aí? Tem? E aí, você iria para a cruz por ele? Será? Você iria para a cruz por uma pessoa que você não conhece? O que você entende de próximo, querido? É só quem está perto? Não, quem é meu próximo? É quem está perto de mim. É meu próximo. Não, o próximo é o semelhante. Esse é o nosso próximo. Se eu falar para você, hoje, que Jesus te chama para ir para a cruz pela sua esposa, quem está com esposa aqui, olha aí para a esposa, olha aí, maridos, pode olhar, olha aí. Pá. Jesus te chama para ir para a cruz pela sua esposa. Né, esposa? Agora, esposa, olha para o marido aí. Namorado pode. Carol aí. Pode orar também. Jesus te chama para ir para a cruz por isso. Agora, filho, cadê o filho aí? Olha para o pai. Pai, olha para o filho. Deus te chama a ir para a cruz por esse. Tem mais. Deus te chama para ir para a cruz por aquele que você não conhece ainda. Ó, tem um irmão aqui que a gente não conhece ali, ó. Deus nos chama a ir para a cruz por ele. Ah, mas a gente não conhece, não tem problema. E agora eu vou me aprofundar mais contigo. Sabe aquele calo no teu sapato? Que você fala que é a tua cruz? Então, ele não é a tua cruz. Você... É, Magna. Alta confissão ali, ó. Revelação ali agora, meu Deus. Daqui de cima a gente vê tudo. Deus te chama a ir para a cruz por esse calo aí. Também. Ele fala assim, na palavra dele. Ouviste o que foi dito? Odiai os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai-os. Amai. Orai pelos que vos perseguem. Eu, porém, vos digo, amai-vos. A gente tende a querer longe, a querer estar bem distante daqueles que a gente acha que são o calinho do nosso sapato. Mas Jesus manda a gente ir para a cruz por ele. E tem hora, querido, que eu vou dizer para você, talvez... A única chance do teu calo é você. A única chance da pessoa que está do seu lado conhecer de fato um evangelho vivo e verdadeiro é se você decidir ir para a cruz por ela, ou por ele, ou por aquele. A cruz é a única mensagem de salvação da palavra de Deus. A cruz é a única chance que nós temos e que o outro tem, e Deus quer que seja por teu intermédio. Felipe, o que é isso? A natureza do pai era amor. A natureza do filho é amor. A natureza daqueles que se chamam discípulos de Jesus, cristãos, também precisa ser o amor. E quando a gente fala de amor, a gente não está falando de nenhum sentimento que você precisa sentir por aquela pessoa, que você está indo para a cruz, morrendo por ela. Não, não é sentimento algum, é simplesmente uma decisão, uma prática. O amor que Jesus, ele manifestou na cruz, foi o amor ágape. Jesus como homem, Jesus era 100% homem, 100% Deus. E como homem, Jesus não te conhecia. Ele não sabia o seu nome, não sabia quem você era. Aí você fala, que isso? Ele me chama pelo nome, Felipe. Não, eu estou falando de Jesus. Homem, ele não sabia quem você era. E como que ele consegue morrer na cruz por você? E o que ele está dizendo que agora, querido, você precisa ir para a cruz também por aqueles que você não conhece. Você também precisa tomar a sua cruz
por aqueles que você conhece. E eu sei que às vezes parece mais difícil a gente tomar uma cruz por aqueles que a gente conhece que não desce. Não é assim? Mas Jesus nos chama a tomar a cruz por esses todos. Ele perdoou a todos. Eu gosto sempre de dar um exemplo de um discípulo de Jesus, chamado Estevão, que copiou Jesus. Ele só não foi crucificado. Ele morreu apedrejado. Mas Estevão, enquanto estava morrendo, e os seus apedrejadores, está certo, né, Júlia? Estavam jogando pedra nele. Enquanto isso, ele olhava para o céu e falava: Pai, perdoa-lhes, não lhes impute esse pecado. Você sabe o que é isso? Isso foi uma semente espiritual na vida de cada um que estava jogando aquela pedra. E mais, não só jogando, mas que estivesse ali também tomando partido daquela situação. Porque quando você não está fazendo algo, mas você está perto do que está fazendo, e você está olhando, você está sendo conivente. Você sabia disso? Pois é. E a semente de Estevão foi tão poderosa, que gerou um discípulo chamado Paulo. Você sabia disso? Você sabia que Paulo é gerado enquanto Estevão estava sendo apedrejado? E Estevão manifesta aquele amor e fala: Pai, perdoa-lhes. Ali Paulo é perdoado. Ali Paulo não tem aquela iniquidade sobre os ombros dele. Logo à frente, o Senhor o chama. E o apóstolo Paulo foi o cara que mais escreveu epístolas, cartas, para que a gente hoje pudesse ter uma revelação, uma compreensão do Evangelho, um entendimento, uma clareza desse Evangelho. Que não tem nada a ver, querido, com entrar num lugar, fazer uma campanha e receber algumas coisas da parte de Deus. O Evangelho não tem nada a ver com você ser abençoado. O Evangelho não tem nada a ver com as suas vitórias. O Evangelho tem a ver com uma cruz. Que para o padrão de alguns seria uma grande derrota. Como alguém pode ser chamado de vitorioso se ele está morrendo numa cruz? Como alguém pode te chamar de vitorioso se você está seguindo alguém que te manda sofrer uma injustiça? Como que alguém pode te chamar de vitorioso se agora esse mesmo Senhor e Mestre te manda perdoar 70 vezes 7 aquele que te ofende no dia e você tem que perdoar? Como alguém pode te chamar vitorioso se esse Senhor e Mestre fala que se te quiserem tomar uma capa, que você precisa também dar a túnica, que se te obrigar a caminhar 1 milha, você precisa caminhar 2? Que evangelho é esse? Não, o evangelho que eu gosto é aquele que me dá muita bênção, muita vitória, muita alegria, muita felicidade. Afinal, eu sou a igreja vitoriosa, gloriosa, triunfante. O meu general é Cristo, ele vai na frente, pá, derrotando, e agora é só vitória. Eu gosto de falar isso, né, Jesus? Misericórdia. E Jesus nos convida a um outro evangelho. Qual cruz que é fácil? Sabe qual é a tua cruz, querido? Quando você precisa morrer para você, para as suas vontades, para os seus desejos, para os seus direitos, para a sua justiça, para que Cristo possa viver por seu intermédio. Só há uma possibilidade de nós manifestarmos a natureza de Cristo se nós estivermos mortos. Só se estivermos vivos, vamos manifestar a natureza adâmica.
e Jesus é chamado de último Adão. Por quê? Jesus é chamado em 1 Coríntios de último Adão. Porque Adão era um cabeça de uma raça. Preste atenção. Ó. Adão foi chamado pelo Pai para ser cabeça de uma raça semelhante a Deus. A imagem e semelhança de Deus. É isso que está escrito na tua Bíblia? Você já leu isso em Gênesis ou você quer que eu leia? Não, né? Então Adão foi um cara chamado para ser o cabeça de uma raça. Só que Adão pecou. E ele contaminou essa natureza. E aí o que é preciso? Aí vem Jesus com a natureza do Pai. Jesus agora com a natureza do Pai morre na cruz para que ele pudesse ressuscitar dentro dessa natureza e desse propósito de agora buscar uma grande família de novo, reunir uma grande família de novo para o Pai. Ele morre e nos chama a morrer, porque a única forma de você ressurgir é se você estiver morto. E eu não estou falando do espiritismo, por favor. Jesus um dia tem uma conversa com um sacerdote, um homem que conhecia a lei, chamado Nicodemos. E Jesus fala o seguinte para Nicodemos: Nicodemos, vos é necessário nascer de novo. E Nicodemos faz uma pergunta: mas como pode um homem já velho como eu, desse tamanho todo, entrar de novo na barriga da minha mãe e nascer de novo? É assim que funciona? Imagina o Robson, olha o tamanhozinho da mãe dele, gente. Que problema seria isso? Não cabe, né, minha irmã? Não cabe, não. É claro que Jesus não estava falando disso. E aí Jesus olha para Nicodemos e fala: Ei, Nicodemos, você é um homem instruído da lei aí, um cara que sabe tudo, respeitado, não está entendendo o que eu estou falando para você? Eu estou falando de algo espiritual, Nicodemos. Presta atenção. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino. A única forma de vermos o reino de Deus, de entrarmos no reino de Deus, é passando por um novo nascimento. Mas por que você precisa passar por um novo nascimento? Porque a natureza adâmica já está condenada, estragada, ela não consegue cumprir a vontade de Deus. A natureza humana não faz a vontade de Deus, ela faz a vontade da carne. Você sabe disso. Quantas vezes por dia você não faz a vontade da carne? E o Espírito Santo tem que te dar aquele toque e falar: ops, ei, acorda, desperta. Quantas vezes? Então é essa natureza que precisa estar na cruz. É essa natureza pecaminosa, humana, adâmica, que precisa estar na cruz. Para que Cristo, com a sua natureza divina de amor, possa estar vivendo por seu intermédio. Então a cruz é uma grande loucura, ela é um escândalo, é loucura para os gregos e escandalosa para os judeus, a Bíblia vai dizer isso. Porque ela revela um Cristo Santo habitando em homens e mulheres mortos para si mesmo e vivendo para a sua vocação. Aqueles que ele chamou. E não mais em prol de si mesmo. E não mais buscando os seus próprios objetivos. E não mais fazendo a sua própria vontade. Então, ir para a cruz de uma maneira prática, querido, é não mais fazer a sua vontade, é não mais viver em prol de você mesmo. É não ser mais o centro da sua história, da sua vida. Mas entender que Deus fez um chamado para você, e agora você tem uma vocação de ser alguém completamente anulado. Porque agora é Cristo que vive por seu intermédio. Foi isso que Paulo quis dizer quando ele disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E é esse viver de Cristo em nós que nos dá a capacidade de amar como o Pai nos amou. É esse viver de Cristo em nós que nos dá a capacidade de perdoar 70 vezes 7.
É essa natureza que nos faz, querido, confessar os nossos pecados quando nós olhamos para as nossas fraquezas e reconhecemos elas. Quando a gente tem que se humilhar para o outro e pedir perdão para o outro irmão. É Cristo em nós que nos faz viver a palavra. Então, ir para a cruz é matar o teu velho homem. É matar essa tua natureza adâmica. Para que Cristo possa viver por seu intermédio. E isso ser uma grande loucura para gregos e escândalo para os judeus. Quando Paulo falou isso para os gregos, eles falaram: esse cara está louco. Porque Paulo falou de morte e de ressurreição. Paulo falou: olha, o Cristo, ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E ressuscitou com um corpo glorificado, ao qual a morte não tem mais poder sobre esse corpo. E aí, eles falaram para Paulo: Paulo, as muitas letras estão te deixando louco. Você está louco, completamente louco. Vamos te ouvir outro dia acerca de outras coisas, mas não a respeito de ressurreição. Agora, imagina você, nos dias atuais, pregando que você está morto, mas que você vai ressuscitar. Alguém vai te chamar de quê? De louco? É por isso que você não prega evangelho? Você está com medo de se chamar de louco? Mas é essa pregação que o Espírito Santo espera que saia dos nossos lábios. Quando alguém olha para você e fala: por que você não revidou? Por que você não revida? Por que você não despreza? E aí você tem a oportunidade de falar assim: porque eu estou morto para esse mundo. Eu já morri para essas coisas. Porque eu estou morrendo para essas coisas. E aí eu posso perdoar 70 vezes 7. E aí eu posso amar o meu marido, que eu não amo mais, porque eu cansei dele. Eu posso amar minha esposa, porque... não é verdade não, tá, filha? Só um exemplo. Eu posso amar minha esposa, que eu não amo mais, que eu cansei dela. Porque agora eu compreendo a minha vocação. Porque agora eu não vivo mais para mim. Não é a minha felicidade, você está entendendo? Mas, Felipe, ser feliz não é importante? É. Mas encontre a sua alegria, a sua felicidade em Cristo. Faça de Cristo Jesus o motivo da sua vida. E você vai encontrar uma alegria muito maior do que qualquer outra coisa ou pessoa possa te dar. Querido, ir para a cruz é encontrar a sua vocação, que foi a mesma de Cristo. Matar o seu velho homem, matar as suas vontades, matar os seus desejos, é encontrar a sua vocação, é encontrar o propósito da sua vida. Não é errado a gente sonhar, não é errado a gente querer possuir, ter alguma coisa, mas é errado a gente fazer disso a grande motivação da nossa vida e colocar o nosso coração nas coisas ou mesmo nas pessoas. Isso é um caminho de decepção. Não existe um ser humano na face dessa terra que não te decepciona. Você fala: minha mãe, vai atrás, você vai ver que a tua mãe pode te decepcionar, ou se não já decepcionou. Não existe nada físico que você consiga comprar com o seu dinheiro que te faça feliz. Você pode comprar uma mansão, daquelas mais bonitas de Beverly Hills. Falei certo em inglês, Marcondes? E você, quando chegar lá, você vai olhar e falar: ai, que alegria, 15 dias. 15 dias, você já está enjoado e querendo mais alguma coisa. Agora você fala assim: agora eu preciso encher essa garagem de carrão. Preciso ter aqueles carrão amarelo, vermelho, assim, assado, Porsche, Lamborghini, é isso? Tá certo, Marcos? Você vai querer mais.
mais, mais, mais e mais, porque a carne nunca está satisfeita com nada. Será que esse é o propósito que o Senhor nos fez para isso? Para que a gente possa ser seres que nunca se satisfazem com nada? Então por que a gente fica buscando Deus pelas coisas que Ele pode nos dar, ao invés de nós nos darmos para Ele e termos tudo? Você já pensou nisso? Você já pensou que talvez o melhor caminho seja você se entregar completamente a Deus, para que você tenha tudo que Ele quer? E eu vou dizer para você, você vai ser muito mais feliz do que possuindo qualquer coisa nessa vida. Ele fala assim, aquele que ama a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a vida por amor de mim, achá-la-á. Então Jesus está mostrando para nós qual é o segredo. É a entrega. É entregar a nossa vida a Ele. Assim como Ele fez, entregando a sua vida ao Pai naquela cruz, por nós, Ele deseja que a gente também entregue a nossa vida ao Pai, numa cruz, em favor dEle e dos nossos irmãos. E aí isso muda a sua relação com o seu irmão, porque agora o teu irmão não é mais um calo para você, não é mais uma cruz para você. Ele é alguém que está perto de você para ensinar você a ter o caráter de Jesus, a ser transformado. Sabe aquela pessoa, Marconde tinha uma, né, Marconde? Orou bem, né? Acho que passou no teste, né, Conde? Foi, né, e tal. A gente sempre tem alguém que está ali no nosso... A gente fala assim, rapaz, misericórdia. Marconde tinha uma situação que eu falava, Marconde, cara, esse cara está contigo por tua causa. Para Deus te ensinar. Você ainda não passou na prova. Quando você passar, acabou. E tem situações na nossa vida que são dessa forma, desse jeito, querido. As pessoas que Deus coloca ao nosso lado, principalmente os da nossa casa, são para nos ensinar a maior lição de caráter que nós podemos receber. É na transformação do teu caráter que Deus está interessado. É transformar você no caráter de Jesus. É transformar o teu caráter no caráter de Jesus. É isso que o Pai quer. Então, o papai não está preocupado com as coisas que Ele te dá. Até porque Ele tem uma eternidade inteira para estar contigo e te dar todas as coisas nela. Se nós compreendermos isso, vamos entregar a nossa vida a Deus de verdade. E não vamos viver, querido, um evangelho sensacionalista, um evangelho sentimental, um evangelho egocentrista, onde você está no centro e não Cristo. Porque vamos entender e compreender que Deus tem preparado para nós toda uma eternidade. Tendo em vista isso, podemos aqui no tempo presente passar qualquer coisa por Ele. Você compreende isso, irmão? Então a cruz, ela vem para revelar também uma salvação que nos alcança pela graça de Deus. E graça de Deus, você sabe o que é? Isso. Graça é quando eu não recebo a punição que eu deveria. E graça é quando eu ganho a salvação que eu não merecia. Isso é a graça de Deus sobre nós. Quando a Bíblia vai dizer que todos pecamos e destituídos fomos da glória de Deus, Ele agora nos recebe de graça, não dando para nós o castigo que nós merecíamos.
não nos punindo como merecíamos. Pelo contrário, agora Ele está dando para nós uma salvação que nós não merecemos. Você compreende isso? Isso é graça. Favor de Deus que você não merece. Se você recebe tamanha graça, tamanha salvação, por que você então se julga melhor do que o seu irmão? Por que é tão difícil para você perdoar o outro? Por que é tão difícil para nós manifestar graça, misericórdia na vida do outro? Por que é tão difícil para nós abrirmos mão do orgulho, da soberba? Sabe por que é difícil? Porque a gente se acha superior, maior, melhor, ou merecedor, que é pior ainda. Já viu aquela história quando você fala, não merecia isso? Merecia sim, querido. Pensa tudo de ruim, você merece. Eu sei que isso choca, porque você olha para você sem dever bondade. Né? Como a Júlia estava falando hoje de manhã, tem um discípulo do David lá no Rio, que olha para a Júlia e fala assim, eu nunca vi uma alma tão pura como a Júlia. O Wallace, fala aí o Wallace. Nunca vi. E até hoje ele vai, deve ter dado parabéns lá para a Júlia no Facebook, ele sempre fala, Júlia, a alma mais pura, mais caridosa, mais santa que eu já vi. Aí a Júlia tenta falar para ele, não, você não tem noção da minha pecaminosidade. Então mesmo a Júlia, que você olha assim quietinha, que o David conhece, você olha assim, também não, desculpa Júlia, também não prestava. Marconde, que você fala assim, Marconde é um cara legal pra caramba, gente boa, todo mundo gosta do Marconde. Também tem um monte de coisa que não serve, que não presta. Ah, não, mas o Felipe não. O Felipe, nossa, né, Vanessa? Ô, glória, eu não, realmente eu, né, Vanessa? Santo da casa de Israel. Mentira, irmão. Tem um monte de coisa ruim, senta comigo. Eita. Tá bom, senta com a Vanessa, eu vou estar do lado. Eu vou estar do lado confirmando tudo que ela falar para você. Nós não servimos, irmãos. Nós carecemos dessa graça, dessa misericórdia e desse amor revelado na cruz. E a única retribuição que nós podemos fazer é copiar esse Cristo e fazer a mesma coisa. Ir para uma cruz, matar essa natureza nossa pecaminosa, esse velho homem, sabe, que insiste em viver todo dia, que quer seus méritos, que quer as suas bajulações, que quer ser aplaudido, louvado, elogiado, todas essas coisas. É o que o nosso velho homem, a nossa carne quer. Mas a proposta do reino de Deus é nos chamar para uma vida de renúncia, de cruz, de morte. Aonde agora Cristo vive por nosso intermédio. Entende isso, amado? Esse é o evangelho puro e simples. Esse é o evangelho de Jesus. Quando ele chegava para um discípulo dele e falava assim, vem, me segue. O cara olhava para trás e ele falava, larga tudo. Um discípulo uma vez tentou seguir Jesus um pouco mais tarde. Ele falou, mestre, eu quero ser teu discípulo. Mas deixa eu primeiro sepultar o meu pai. Aquilo era uma força de expressão. O pai dele talvez fosse um idoso. E ele estivesse falando assim, meu pai daqui a pouco vai morrer. Assim que ele morrer, eu vou e te sigo. E Jesus vira para ele e fala, não. Deixa os mortos sepultar os seus mortos. Vem você e me segue. Parece duro. Mas Jesus estava ensinando para a gente que nós precisamos abrir mão de tudo para servi-lo. Um outro chega para Jesus e fala, o que me falta para ser teu discípulo? Ou melhor, para herdar a vida eterna. Aí Jesus fala para ele, cumpre os mandamentos. Ele, não, mas eu já cumpro todos desde pequeno. Esse aí se sentiu o cara, né? Eu sou bom, você não tem ideia. Eu olho ali, para todo dia eu faço um checklist da minha vida e falo, hoje eu não pequei em nada.
E aí Jesus fala, então tá, faz o seguinte, já que você é esse cara bom, você vai agora, pega tudo que você tem, você vende, entrega para os pobres. Não precisa me dar de oferta, não. Você dá para os pobres. Aí depois você vem e me segue. E aí ele sai entristecido, porque não teve a capacidade de abrir mão de si mesmo por Jesus. Aí você fala, mas eu não faria isso. Querido, sei lá. Sabe lá se eu também não andaria da mesma forma que aquele jovem. Nós precisamos discernir as nossas riquezas, discernir os nossos tesouros, que às vezes não é monetário, e abrir mão deles por causa de Jesus. Somente a morte pode gerar uma nova vida. Não é espiritismo, pelo amor de Deus. É o exemplo de Cristo, que morre, mas ressuscita ao terceiro dia. Há uma promessa de ressurreição para todo aquele que decide morrer nessa terra por amor a Jesus. Ele fala que naquele último dia, Ele também nos ressuscitará juntamente com Ele. E também como Ele é, nós também seremos. Teremos um corpo glorificado como o de Jesus, não mais sujeito a essa natureza pecaminosa. Não vai mais precisar de você matar ninguém, porque agora você já morreu. Está ressuscitando com Cristo. Isso fala de revelação, de graça. A cruz precisa ser prática. Não pode ser uma canção. Não pode ser um versículo lido. Ela precisa ser prática. E tem coisas que elas vão ser instantâneas na sua vida. Tem outras que elas vão aos poucos. Mas você precisa identificá-las. Jesus nos deu salvação. Mas a nossa carne, Ele não matou. Somos nós que temos que matar. A nossa natureza pecaminosa é responsabilidade nossa. É sua responsabilidade. Agora, a única maneira de você morrer e gerar vida é essa. Se você não fizer isso, você fica só. De verdade. Você fica só. Agora, se você decidir morrer, você vai dar muito fruto para o Senhor. E frutos eternos. Então, querido, eu olho para essa proposta de Jesus e não faço como os discípulos, dura coisa me pediste. Não. Eu falo assim, boa é a tua proposta, Jesus. Boa é a sua proposta. Porque até nessa morte, nós temos o auxílio da graça de Deus, do Espírito de Deus. A graça de Deus é o que nos capacita a viver os mandamentos do Senhor. O pessoal da lei, da velha aliança, não tinha o que nós temos hoje. A graça, que é esse empoderamento para que a gente possa resistir à nossa natureza pecaminosa e deixá-la na cruz. Um pastor que me discipulou no passado, ele falava bem assim, querido, a cruz não é pau de sebo. Quem sabe o que é pau de sebo? Pessoal que ia muito em festa junina, né? Sabe que pau de sebo é aquele negócio, o pessoal fica tentando subir e desce, sobe, não consegue, desce. A cruz não é pau de sebo. Você subir e descer, subir e descer. A cruz é para você ficar nela. Sacrificar o seu velho homem, matar a sua natureza pecaminosa. Esse é o teu lugar. Se vivemos assim, estamos aceitando uma boa proposta de viver o Evangelho de Jesus. Isso acontece quando você, ao invés de responder, você tem que se calar. Quando você tem que cobrar os seus direitos e você sofre a injustiça. Quando você tem que
perdoar alguém. Que nem foi você que ofendeu, mas que te ofendeu, que te feriu, que te magoou. E você tem que ir lá e perdoar. Liberar o teu coração, o íntimo do teu ser. E o perdão, querido, é a parte mais difícil dessa história. E Jesus sabia disso, e ele virou para nós, nos ensinando, ele falou, olha, perdoem aqueles que vos têm ofendido. Se vocês não perdoarem os outros, os seus pecados também não vão ser perdoados. Jesus foi simples assim com a gente. É uma parte difícil. Tem história que nós vivemos que é difícil pra caramba. Alguém colocou no Facebook essa semana uma mensagem, acho que foi o irmão lá do Rio, mas eu já tinha visto essa mensagem, que é até aquele Rodrigo Silva, da Igreja Adventista, que ele estava num podcast. E ele estava dando um exemplo de um serial killer americano, que na década de 60 ou 80, não me lembro muito bem, ele matou diversas mulheres. E aquele homem foi para um júri popular, sabe? E ali, naquele júri popular, as pessoas viravam para ele, foi filmado isso, tá? As cenas são reais. Eu te odeio. E se eu pudesse, eu matava você com as próprias mãos. Eu quero ver você morto. Eu queria que fizesse com você a mesma coisa que você fez com a minha filha. Mas aí teve um crente. Teve um discípulo de Jesus. Um senhorzinho, barbão, parecia até o Papai Noel. Ele chegou lá e falou assim, olha, você está me fazendo exercitar aquilo que o meu Senhor, o meu Cristo me exige. Eu te perdoo, em nome de Jesus. Está doendo tudo que você fez com a minha filha, mas eu te perdoo. O detalhe da história. Enquanto todas aquelas pessoas estavam dizendo para aquele assassino, que queria matá-lo, que queria vê-lo morto, ele olhava de uma maneira irônica para a cara das pessoas, tipo, legal. Como se dizendo, não há diferença nenhuma entre eu e você, né? Mas quando aquele Senhor manifestou o poder do perdão, aquele cara chorou. Ele chorou. Quando aquele homem disse, eu te perdoo. Ele não conseguiu se conter. Eu vou tentar encontrar isso, vou baixar e vou colocar no grupo lá para você ver. Isso é forte demais. Aí você fala, não, mas isso aconteceu lá na década de 70, hoje não acontece mais não. Há pouco tempo, querido, eu estava vendo o ESTV, tem uns 3 anos isso. E o repórter filmando na delegacia lá, o assassino do filho de uma senhora foi encontrado. E ela foi lá na delegacia. E ela falou assim, você me machucou. Você tirou aquilo que era muito precioso para mim. Mas eu te perdoo em nome de Jesus. Aquele cara começou a chorar. Uma semente foi liberada ali. E uma semente poderosa. Porque alguém decidiu morrer. Toda vez que você decide morrer, uma semente poderosa é liberada. E vida renasce. Creia nisso, meu irmão. Em nome de Jesus.